Oi pessoal, então eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre progressão aritmética e progressão geométrica, que é o que a gente chama de PA e PG, certo? Então, só para comentar um pouquinho com vocês, a gente vai ver basicamente, tá pessoal? A gente não vai ficar fazendo 2, 3 semanas de exercícios sobre isso. Então eu vou explicar o básico que vocês precisam saber para conseguir resolver os exercícios. E eu mantei aquele PDF para vocês lerem sobre PA e PG, porque é um material bem completo. Se vocês leram certinho, pode ter surgido muita dúvida, mas também tem muito exemplo bom, tem exercício que vocês podem estar praticando em casa, tá bom? Então, progressão aritmética e progressão geométrica está relacionado com sequências numéricas, certo? Ó, sequências numéricas. Então, eu coloquei várias sequências numéricas aqui para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho uma sequência numérica que começa em 0, vem para 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, vai até o número 20, certo? Essa primeira sequência aqui, ela vai pulando o número de 1 em 1, certo? Ó, do 0 para o 1, eu somei 1. Do 1 para o 2, eu somei mais 1. Do 2 para o 3, eu somei mais 1. E ela é uma sequência finita. Por quê? Porque ela tem fim, né? Termina no 20. 20 é o último termo da minha sequência, ok? Só pra gente entender mais ou menos. Essa segunda sequência aqui começa no 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 reticências. Então, o que a gente pode afirmar com relação a ela? Do 1 para ir para o 3, eu tive que somar quantos números para ir do 1 para o 3? Eu tive que somar mais 2 números, certo? Do 3 para o 5, mais 2 números. Do 5 para o 7, mais 2 números. Então, essa sequência aqui, ela pula de 2 em 2 números. Então, se eu tivesse que adivinhar o próximo número dessa sequência, seria o número 15, depois do 15, o 17 e assim por diante. Essa sequência aqui termina no reticências. Isso quer dizer que ela é uma sequência infinita, né? Portanto, ela não tem fim. Então, vou escrever aqui infinita. Aqui, ó, essa outra sequência. Acontece alguma coisa do 2 para o 4, eu pulei 2 números, né? Mas do 4 para o 8, foram 4. Do 8 para o 16, foram 8. Do 16 para o 32, foram 16. O que estava acontecendo de um número para o outro nessa sequência aqui? Se vocês verificarem o primeiro termo para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, aconteceu uma multiplicação, certo? A minha sequência foi multiplicada por 2. 2 vezes 2 está o número 4. 4 vezes 2 está o número 8. 8 vezes 2 está o número 16. 16 vezes 2 está o número 32. 32 vezes 2 está o 64. E assim, eu também conseguiria encontrar os próximos termos dessa sequência, certo? Essa é uma sequência finita, né? Porque termina no 64. Mas se ela fosse infinita, a gente teria plena condição de determinar o próximo termo. Por quê? Porque eu sempre vou estar multiplicando o último termo por 2. Então, 64 por 2 ia estar 128. 128 por 2, 256, se não me engano. E assim por diante, certo? Esta outra sequência aqui, ó, ela tá no menos meio, foi pro meio. Menos meio, meio. Menos meio, meio. O que tá acontecendo? O número não muda, certo? Tem um termo pro outro da sequência.
O que está mutando, o que está oscilando é o sinal, que uma hora é menos, outra hora é mais. Menos, mais, menos, mais. Ela é uma sequência infinita, né? Porque tem a reticências ali no final. E eu tenho também plena condição de falar que o próximo termo da minha sequência, se ela não terminar, próximo termo depois do meio, é menos meio. Daí depois meio de novo, menos meio de novo e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui? O que acontece para mutar esse sinal? Eu estou multiplicando de um número para o outro, eu estou multiplicando a sequência ou o número por menos 1, certo? Por quê? Porque quando eu multiplico por menos 1, o resultado, quando eu multiplico qualquer número por 1, continua ele mesmo. Quando eu multiplico qualquer número por menos 1, continua ele mesmo com um sinal trocado. Então, toda vez que eu peguei lá o primeiro termo da minha sequência, multipliquei por menos 1, menos com menos, mais, e o número vai continuar igual. Multipliquei mais meio por menos 1 de novo, mais com menos, menos, e o meio vai se manter. Daí aqui, multiplicar de novo por menos 1, menos com menos, mais, e manteve o meio, ok? E assim por diante. Então, eu sempre estou multiplicando, para saber o próximo termo da sequência, eu sempre estou multiplicando pelo número menos 1, certo? Porque vai manter o número e só trocar o sinal. E nessa última sequência que eu coloquei aqui, o que acontece aqui? Aqui é menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. É uma sequência que não faria o próximo termo. Não vai variar o próximo termo se eu somar o termo a 0 ou se eu multiplicar por 1, apenas 1, né? Não menos 1, mais 1. Por quê? Porque toda vez que eu somo 0 a alguma coisa, eu não modifico essa coisa. Então, vai continuar ela mesma nos próximos termos. E toda vez que eu multiplico por 1, eu também não altero essa sequência. Por quê? Porque menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Então, eu não estou alterando, certo? Então, neste momento, a gente só analisou algumas sequências. E essas sequências vão estar relacionadas com PA e PX, ok? Neste momento, eu preciso que tenha ficado claro para vocês o quê? Que em alguns casos eu obtive uma sequência somando um número, não foi isso, ó? Aqui eu somei o 1 para obter o próximo termo, aqui eu somei 2 para obter o próximo termo. Em outros casos, eu tive que multiplicar o primeiro termo da sequência para obter os outros termos. Ó, neste caso a gente multiplicou por 2. Neste caso aqui, a gente multiplicou por menos 1 para obter o próximo termo da sequência. E neste caso aqui, a gente poderia ter somado 0 ou multiplicado por 1, que a gente obter o próximo termo da sequência. Então, a partir de uma soma ou a partir de uma multiplicação, a gente consegue construir uma sequência. Uma sequência muito específica, ela tem um padrão, ok? Todas essas sequências que eu passei aqui para vocês, elas têm padrão, ok? Por isso que a gente consegue determinar o próximo termo. Tem sequências que você não encontra padrão nenhum. Então, para essas sequências que você encontra um padrão somando um determinado número ou multiplicando por um determinado número, elas vão receber um nomezinho específico, não vai ser apenas uma sequência. Ela vai ser uma progressão aritmética, se estiver envolvendo soma, né? Que, ó, é o caso da primeira sequência, né? Que ali eu sempre vou estar somando mais um número. É o caso da segunda sequência, que eu sempre vou estar somando de 2 em 2. Então, isso aqui são exemplos de PA, ok? É uma progressão aritmética. A aritmética vem de soma, né?
Então, a gente vai sempre estar somando lá um valor constante, tá? Ó, é sempre 2, sempre vai ser de 2 em 2. Então, isso aqui é uma progressão aritmética. E a progressão geométrica, ela vai se expandir mais rápido. Ó, do 2 venho pro 4, do 4 já venho pro 8, do 8 já pro 16, já pro 32, já pro 64. Então, ela chegou ao 64, 2 ao 64, muito rapidamente. Isso é uma característica bem forte da progressão geométrica, ela se expande muito rápido. Diferente, ó, dessas PAs que eu encontrei aqui, ó. Eu fiz só, escrevi vários números para checar no 13. Escrevi vários números, só coloquei em reticências para checar no 20, ok? E com a PX, rapidamente, ó, escrevendo 6 números, eu já chequei no número alto, ok? Então, essa é uma característica da PX. Então, a PX sempre vai estar relacionado com a multiplicação, ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó, progressão aritmética, soma, progressão aritmética multiplicação, porque elas estão relacionadas. Então, eu espero que tenha ficado bem claro essa parte para vocês de sequência, ok? Pra gente poder dar continuidade. Então, para conseguir resolver uns exercícios, vocês só precisam ter noção de fórmula, ok? Basicamente é isso. Então, eu vou dividir aqui o 4 em 2 espaços. Em um eu vou escrever as fórmulas para PA, em outro eu vou escrever as fórmulas para PG, ok? Na atividade que eu postei para vocês, já tem aqui, ó, um formuláriozinho. Então, neste formulário, vai ter as fórmulas que vocês precisam saber para resolver os exercícios, ok? Então, não precisa se preocupar. Então, ali, ó, para PA, assim, basicamente são essas as fórmulas que vocês precisam saber. Eu já tenho lá no formulário, tá, atividade, ok? Mas eu acho importante eu escrever aqui para eu explicar certinho para vocês quem é quem, ok? Então,
numa PA, ração é o que a gente chama de... a ração lá naquelas sequências, eu esqueci de comentar, tinha ter comentado quando tava ali as sequências escritas. Então, a ração de uma progressão é o número que vai definir o próximo termo da minha sequência. Então, qual que era a ração? Eu somava a primeira sequência de quanto em quanto? De 1 em 1, não era? Então, aquela ração, para aquela primeira progressão aritmética, a ração era 1. Por quê? Porque eu somava sempre mais 1 para obter o próximo termo. Para a segunda sequência, que era aquela de números ímpares, eu somava sempre de 2 em 2. Então, a ração era 2, ok? Para peixe, eu coloquei uma peixe aqui, que a ração era 2 também, porque a gente sempre multiplicava de 2 em 2, certo? Mas, tudo isso vocês vão ter como calcular, tá? Vocês não precisam se preocupar. Então, esse Rzinho aqui é a ração, ok? Da minha PA. E para peixe, para não confundir, ele tem outra letrinha que vai representar essa ração. Então, R é a ração para PA e Q é a ração para peixe. Então, de acordo com quantos... o que vai variar para a gente fazer a próxima sequência, ok? A1, certo? Vai aparecer bastante nas fórmulas. A1 é o primeiro termo da sequência, ok? Então, ó, vou colocar aqui primeiro termo, só para ficar bem claro para vocês. Então, A1 é sempre o primeiro termo da sequência. A N, ó, só vai aparecer uma N aqui. A N vai aparecer tanto para PA quanto para peixe. A N é o termo enésimo da sequência. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma sequência, tem sequências que são infinitas. E você pode pegar uma sequência e tentar descobrir qual é o 20º termo dela se você só tem os 3 primeiros. Você pode descobrir qual é o 100º termo daquela sequência se você só tem os 4, 5 primeiros, ok? Desde que você saiba se você está trabalhando com uma PA ou uma PX. Você tem condição de descobrir, ok? Então, a N é o enésimo termo daquela sequência. Ó, A1 é o primeiro termo, né? Que sempre vai ser a ração, estão vendo? Ó, que sempre vai ser a ração. 1 é um número normal. Então, aqui o R sempre vai ser a ração. N é o número que você vai estar trabalhando no exercício, ok? E a 2, ó, se a 1 é o primeiro termo, a 2 é o segundo termo, né? Então tá bom, isso aqui é só realmente para explicar assim mais ou menos, para vocês não ficarem perdidos na nomenclatura das fórmulas, tá? Então aqui, ó, a gente basicamente... Ai, os cachorros estão me atrapalhando, então não tô ficando muito concentrada. Basicamente, a gente vai trabalhar para descobrir a ração da PA e da PG. A gente pode querer descobrir o termo geral. O que é o termo geral? É a fórmula para você descobrir qualquer termo daquela sequência, que foi o que eu falei para vocês. Às vezes a gente tem uma sequência assim, ó. 3, 9, 27 reticências. Eu falo para vocês que isso aqui é uma PG e quero que vocês descubram o 100º termo dessa sequência. Vai estar muito trabalho
você toda vez ficar multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3, 100 vezes, né? Não é 100 vezes 3, você vai fazendo sempre a multiplicação do próximo termo por 3, tá muito trabalho, vai estar um número muito grande na calculadora, capaz de nem caber lá. Então, com esta fórmulazinha aqui, que é a fórmula do termo geral, você consegue calcular o termo a 100, que é o centésimo termo daquela sequência. Desde que você tenha o primeiro termo, que a gente tem que é 3, a ração, que a gente também tem que é 3, né? Por coincidência é 3 também, você vai conseguir calcular o centésimo termo dessa PG aqui. Então, isso aqui é para facilitar a nossa vida, tá? Aqui, ó. E esta fórmula aqui é a fórmula para soma dos termos. Então, eu tenho uma sequência que vai daqui até, não sei, vamos supor assim que 3, 5, 7, 5. Não deve ser nem esse termo, tá? Esse termo nem deve fazer parte da sequência. Eu só coloquei para dar este exemplo para vocês. Então, vamos supor que vocês tenham essa sequência. Não ia estar muito trabalho vocês primeiro descobrirem todos os números que estão neste intervalo e depois somar todos eles? Tem que ter uma maneira mais fácil de fazer isso. E tem, que é só você aplicar a fórmula da soma dos termos daquela sequência. Então, eu quero saber a soma dos 60 termos daquela sequência, eu consigo calcular, desde que eu tenho o primeiro termo, que eu sei que é 3, e desde que eu tenha a ração, que eu sei que também é 3. Então, a gente vai ter que trabalhar mais com a questão de vocês substituírem os números na fórmula, ok? E resolver aquilo. Não tem muito que eu possa explicar para vocês. Então, basicamente é isso. Então, para PA e PG, PA está relacionado à soma, PG a multiplicação, R é a ração para PA, Q é a ração para PG. E vão ter as fórmulas, né? A fórmula que vai permitir a gente calcular o termo geral, ou seja, eu consigo calcular a posição, não é a posição, é o número de qualquer posição da minha sequência, ok? Se eu tenho uma PA, se eu tenho uma PG, e eu pedi para vocês calcularem o milésimo termo daquela sequência, vocês vão conseguir calcular, ok? Porque é só substituir na fórmula. Assim como se eu tenho uma sequência lá de, sei lá, 1000 termos, eu posso pedir para vocês calcularem a soma desses 1000 termos, que vocês vão conseguir fazer. É só substituir na fórmula. Que é muito mais fácil, muito mais prático do que você fazer esse trabalho braçal, ok? Se eu pedir para vocês somarem os 1000 primeiros números naturais, né? Que é aquele número que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 1000. Se vocês somarem 1 mais 2, tá 3, 3 mais 3, tá 6, 6 mais 4, tá 10, 10 mais 5, tá 15. Olha o trabalho que a gente vai ter para somar 1000 números. Com a fórmula, né, da soma dos N termos de uma PA, a gente consegue calcular, assim, 1 minuto. Qual que é a soma dos 1000 primeiros termos dos números naturais, certo? Então, basicamente o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Então, eu preparei uma atividade para vocês com 8 exercícios que são bem tranquilos, tá? São 4 sobre PA e 4 sobre PG. É bem tranquilinho mesmo, tá, pessoal? Eu vou fazer ali com vocês pelo menos 2 de PA e 2 de PG, pra ver se isso aqui fica bem claro pra vocês, ok? Então, eu vou começar... Eu vou resolver o exercício número 2, tá? Vou comentar o exercício número 1. Então, o número 1,
ele fala assim: assinale as sequências que representam progressões aritméticas. Os 4 primeiros exercícios são sobre PA. Então, ali, ó, se vocês perceberem, eu coloquei entre parênteses resposta e 2 pontinhos. 4 alternativas. Então, das 6 sequências que estão ali, 4 são uma PA, 2 não são. Então, vocês vão identificar, né, marcar o X em 4, as 4 que são, ok? Então, você vai ter que analisar sequência para sequência. Será que aquela sequência ali constitui uma PA? Né? Será que se eu somo ou se eu subtraio um determinado número, eu sempre vou ter o próximo termo da sequência? Vocês vão ter que verificar, ok? O número 2 eu vou fazer com vocês. Ele pede para que você determine a razão de cada uma das seguintes sequências aritméticas e em seguida classificá-las em crescente, decrescente e constante. Então, eu vou copiar aqui. Fazer só essas primeiras aqui, tem 6, eu vou fazer 4 com vocês, tá? Tá começando a chover. Meu Deus do céu. Então, ó, essa primeira sequência aqui, a gente vai ter que identificar se ela é ou não é uma PA. Primeiro, a gente vai ter que achar a razão. E a gente vai achar a razão de qualquer PA fazendo o segundo termo menos o primeiro, né? É sempre assim. Se eu poderia fazer, por exemplo, 6 menos 5 ou 17 menos 6, ok? Aqui é menos 5. Ai, desculpa. Então, a gente sempre vai poder fazer esse menos esse, ou esse menos esse, ou esse menos esse, para determinar a razão, ok? Então, neste caso aqui, eu vou pegar o segundo termo, que é menos 5, e vou subtrair do primeiro, que é menos 16. Então, não pode esquecer, né, de colocar entre parênteses para você não se confundir. Então, menos com menos tá mais. Então, isso aqui ficaria menos 5 mais 16. Então, a razão dessa PA, menos 5 mais 16. Se eu estou devendo R$5 e tenho 16, quer dizer que eu fiquei com R$11. Então, a minha razão é 11, né? Então, será que do menos 5 ao 6... se passaram 11 números, você vai lá e pode fazer de novo aqui, né? 6 menos 5. Menos com menos tá mais. 6 mais 5, 11. Então, a razão daqui pra cá também foi 11. Do 6 pro 17, também não se passaram 11 números? Sim, né? Então, esta primeira PA aqui é uma PA de razão 11, tá? Então, no exercício 1, vocês vão verificar assim se ela é ou não é uma PA. Então, ela é uma PA
de ração 11 e ele quer que a gente identifique se a PA é crescente, decrescente ou constante. A gente vai saber se a PA é crescente, decrescente ou constante olhando a ração dela. Então aqui, ó, se a ração for maior que 0, ela é uma ração crescente. Se a ração for menor que 0, ela é decrescente. E se a ração for igual a 0, ela é constante, ok? Então vão ser esses 3 casos aqui para PA. Então, como a ração é maior que 0, porque 11 é maior que 0, essa PA aqui é uma PA crescente. É só para fazer isso, tá? Então é bem tranquilo. Para a gente identificar qual que é a PA dessa, qual que é a ração dessa segunda PA aqui, é só fazer o segundo termo menos o primeiro. Então, 18 menos 22. Se eu tenho R$18, gastei 22, quer dizer que eu fiquei devendo R$4. Então, a ração para essa PA é menos 4. E se vocês forem verificar, 22 tira 4 tá 18, 18 tira 4 tá 14, 14 tira 4 tá 10. Então, ela realmente está diminuindo, né? Sempre tirando 4 por vez. Então, é uma PA. Como a ração é negativa, porque é menor que 0, ela é uma PA decrescente. Então, vocês estão vendo que é bem tranquilo, né? Assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho quando a tua PA for, por exemplo, uma fração, né? Que daí você vai ter que lembrar como que você subtrai fração. Mas não é nada difícil, ok? Ó, na letra C, eu tenho que pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Então, eu tenho que fazer vou fazer aqui no cantinho, aqui embaixo, que eu não vou fazer a E e a F, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, eu tenho que pegar o número 1 e subtrair do primeiro termo, que é 3/4. Então, a gente tem que lembrar, né, que isso aqui é uma fração. Ou você tira MMC, ou eu vou substituir aqui o 1 por 4/4, né? Por quê? Porque daí eu vou ter uma fração cujo denominador é igual, que é o mais fácil de resolver, né? 4 divididos por 4 é 1, então eu só reescrevi o número 1, tá? Então, isso ali seria 4, 4 menos 3, 1. Então, 1 menos 3/4 é a mesma coisa que 1/4. Então, a minha ração aqui é igual a 1/4, ou seja, eu sempre vou estar somando 1/4 ao próximo número, ok? Como a ração é maior do que 0, quer dizer que ela é uma PA crescente, ok? Aqui no exercício D, para descobrir primeiro a ração, né? O segundo termo menos o primeiro. Então, 3 menos 3 tá 0. Então, neste caso aqui, a minha ração é igual a 0, ok? E se a ração é igual a 0, a minha PA vai ser constante. E é isso, tá? Ali vocês vão ver que no número 2 ainda vai ter a E e a F para vocês fazerem. Então, primeiro acha a ração e daí verifica se ela é crescente, decrescente ou constante, tá bom? Então, aqui no exercício 2, não era para você verificar se era uma PA, ele só dizia que isso aqui era, todos os casos eram PAs. Ele queria que você identificasse a ração e classificasse em crescente, decrescente, constante. Na número 1, você vai ter que verificar, né, porque só 4 alternativas lá que são uma PA. Então, verifica, né? Acha a ração, fazendo o que eu fiz, segundo termo menos o primeiro. E daí sempre vai somando aquela ração, né? Ou subtraindo aquela ração, para você ver se o próximo termo da sequência é aquele que tá ali mesmo, certo? Daí tem o número 3 e o número 4. Deixa eu ver qual que eu vou fazer para vocês. Os dois são bem iguais, tá?
eu vou fazer o número 4. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer o número 4. Então, ali, ó, o número 3, ele fala assim, qual é o 15º termo da PA? Então, ele quer saber, ó, vou colocar aqui 3. Qual é o 15º termo, né? Então, é o que ele quer saber de uma PA. A PA é essa aqui, 1, 4, 7, 10. É essa a pergunta dele. Qual é o 15º termo? Então, você vai lá olhar no seu formulário e vai ver que tem a fórmula do termo geral, que é essa aqui. A elevado a n é igual a elevado a n não, a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Então, se você não copiar a fórmula errado, não tem como você errar, ok? Porque eu quero saber o 15º termo. Então, eu quero saber o termo A15 da minha sequência. Ele vai ser igual, ó, tô substituindo o termo A1, que é o primeiro termo da sequência, que é o número 1, mais N, ó, tá vendo que é esse mesmo N aqui? Então, é o N vale 15, né, neste exemplo. 15 menos 1, ó, tá a fórmula que multiplica R, que é a minha ração. Então, a ração, o exercício não forneceu, mas como ele forneceu 2 termos da minha PA, eu consigo calcular. É só eu fazer o segundo termo menos o primeiro. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Então, minha ração é igual a 3. Venho aqui e substituo. Então, vendo que com isso vocês vão conseguir calcular o A15, é só você fazer aquela continha ali certinho, né? Então, primeiro faz o que está entre parênteses, 15 menos 1 tá 14, 14 vezes 3, e depois somar com 1, ok? Porque não era esse que eu ia fazer com vocês, esse aqui eu só ia explicar. Agora eu vou fazer o 4, que é o que eu ia fazer com vocês. O exercício 4, ele diz assim, ó, o 8º termo de uma PA, então o oitavo termo é a 8, ok? O 8º termo de uma PA é igual a 15. E o primeiro termo, então o primeiro termo é a 1. Então o primeiro termo é igual a 1. E ele quer saber qual é a ração dessa PA. Então, a gente vai ter que olhar lá no nosso formulário. A gente tem a fórmula do termo geral e a soma dos termos. Aqui ele não está falando nada de soma. Então, eu não posso usar a fórmula da soma dos termos. Eu tenho que usar a fórmula do termo geral, que é igual a N. A N é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a ração, ok? Daí, o que eu tenho que fazer? Substituir, né? A N, que é o meu A8, né? É igual a 15. A1 é igual a 1 mais N, né? Que é igual a 8, né? Menos 1, isso aqui vai ser vezes a ração. Então, é só eu trabalhar com essa continha, né? Ó, eu substituir. A N é o termo geral. Nesse exercício, o termo que ele me dá é o 15º termo da PA. Ai, desculpa, pessoal. Eu tô confundindo com o exercício de cima. Então, tá. Ali, o 8º termo da PA, por isso que é A8, é igual a 15, ok? E o primeiro termo é igual a 1. E ele quer saber a ração. Então, a N, né, que é o 8º termo, então aqui é a mesma coisa que a 8
Daí eu substituí por 15. O A1 que eu substituí por 1. O N, né, que é o A8, né? Então é o 8 menos 1 da fórmula vezes essa ração. Agora sim é só eu resolver aquilo. Então 15 é igual a 1 mais, resolve que está dentro do parênteses. 8 menos 1 dá 7. 7 que multiplica R, 7R, né? Esse aqui que está somando vem para o outro lado subtraindo, né? Isso é igual a 7R. 15 menos 1 tá 14. 14 é igual a 7R. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo. E 14 divididos por 7 é 2. Então, a minha ração é igual a 2, ok? Então, não tem muito segredo, ó. E para vocês realmente saberem que vocês estão fazendo certo, eu coloquei a resposta ali do lado, ok? Então, eu quero a conta. Tem que ter a conta, se não tiver a conta eu não vou considerar, porque a resposta eu coloquei em todos, ok? E é isso, é assim que faz. E se vocês quiserem, né, às vezes para dar uma fixada melhor no conteúdo, tá aí o que vocês podem fazer é tá olhando aquele PDF que eu enviei separado de PA e PX e selecionar alguns exercícios sobre os assuntos para vocês estarem fazendo, ok? Então, ali, tá aí o exercício 5, 6, 7, 8, é sobre PX, ok? Eu vou fazer o 5 com vocês. Eu vou fazer o 5, deixa eu ver. O 7 é bem tranquilo, o 8 também é bem tranquilo, tá? Eu vou fazer o 7 e o 6, tá? Não, o 5 e o 6. Então, o 5, ele diz, trata uma progressão geométrica, a progressão é essa aqui, ó, 1, 3, 9 e 27. Se a sua soma é 3.280, então ela apresenta A, 9 termos, B, 8 termos, C, 7 termos, D, 6 termos ou E, 5 termos. A gente vai ter que calcular, ok? Então, a gente vai ter que olhar lá no nosso formulário de progressão geométrica, que são outras fórmulas, ok? E lá a gente vai ter a soma finita dos termos, porque aqui ele tá falando de soma. E a gente vai ter esta fórmula aqui, ó. A soma dos n termos vai ser igual ao termo número 1, que multiplica Q, que agora é a minha ração, lembra? Elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Eu vou fazer essa com vocês porque a continha em si para essa é bem chata, tá? Mas para todos, ok? Não, nem é essa que é tão chata, a próxima que é chata. Então tá bom. Então aqui, ó, a soma dos n termos. Eu tenho que a soma de um determinado número de termos deu isso aqui. Né? Então, eu vou substituir a soma por aquele número. E isso aqui vai ser igual ao termo A1, que é o número 1, que multiplica a ração. A ração ele não tem, eu tenho que calcular. Como que eu calculo a ração de uma PX? PX é diferente, ok? Então, para calcular a ração de uma PX, eu vou ter esta fórmula assim aqui, né? Então, a ração vai ser igual, ó, eu vou pegar o primeiro e o segundo termo, que é a 1 e a 2, né? Então, aqui, ó, o AN vai ser A2, ok? Então, aqui, A2 sobre A1. Então, o N aqui também vai ser 2. Então, 2 menos 1 tá a fórmula, ok?
Então, que é a ração elevado a 2 menos 1, tá? 1. Isso vai ser igual a 2, que é 3, sobre a 1, que é 1. Então, que elevado a 1 é o próprio que. 3 divididos por 1 é 3. Então, a minha ração é 3, ok? Então, assim, ó, a parte mais difícil de PA e PG são as fórmulas, ok? Por quê? Porque não é nem a questão de você decorar a fórmula, que ali eu coloquei o formulário, tá? A questão realmente é de você se confundir na hora de resolver. Por quê? Porque tem potência, tem fração, tem divisão, tem tudo, certo? Então tem parênteses. Se você não sabe resolver expressão numérica, você vai se confundir aqui, né? Então, tem que prestar bastante atenção para resolver com calma, porque senão você vai calcular errado alguma coisa, tá? Então, a ração que é 3 elevado a n, né? Que eu não tenho e é o que ele quer saber. Ele quer saber qual que é a quantidade de termos que essa sequência que a soma tá isso tem. Então, é esse n que ele quer descobrir. Então, menos 1 sobre que é a ração que é 3 menos 1. Então, ó, só calculando, 3, 2, 80 é igual a 1, né? Que multiplica 3n menos 1. Isso tudo aqui sobre 3 menos 2 que tá 3 menos 1 que tá 2. Então, esse 2 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, 2 vezes 3.280 vai ser igual a uma vez aquilo que está entre parênteses. E uma vez aquilo que está entre parênteses é aquilo que está entre parênteses, né? Uma vez qualquer coisa não é qualquer coisa. Então, eu só vou escrever o que está dentro do parênteses. E isso aqui, eu vou pegar aqui a minha conta que eu já fiz a continha, tá, pessoal? Então, isso aqui vai estar 6.560, que vai ser igual a 3 elevado a n menos 1. Esse menos 1 tem que passar para cá, tem com o sinal trocado. Então, vai para lá mais 1. Então, é isso aqui, né? Então, 6... Quando a gente checa nisso aqui, pessoal, quando a gente checa nisso aqui, pra gente descobrir o valor Tn, os alunos que tiveram aula comigo, se viram aquela playlist que eu montei explicando todo aquele conteúdo de função, que tinha função exponencial e função logarítmica, isso aqui tem a ver com equação exponencial, ok? Que a gente tem que estudar um pouquinho para entender a função exponencial. Então, os alunos que tiveram aula comigo, que viram aqueles vídeos em que eu expliquei, vão lembrar mais ou menos como resolve isso aqui. Que a gente tem que tem que fatorar este número para que ela fique numa passe 3, para que a gente possa cortar as passes e achar o valor de n, ok? Mas para os que não viram, a gente vai fazer aqui juntos, tá? Então, não se preocupem. Então, aqui, ó, o 6.561, a gente vai ter que fatorar, ok? Então, simplificando por 2 não tá, porque isso aqui é um número ímpar. E a gente sabe que a gente só consegue dividir por 2 se o número for par. Então, a gente vai tentar por 3. Como que a gente sabe se um número é ou não divisível por 3? Tem uma regrinha que se a gente soma os algarismos daquele número, se aquele número que for a soma for divisível por 3, então este aqui é divisível por 3. Então, aqui, ó. 6 mais 5, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 6, 18.
18 é divisível por 3? É. Então, este número grandão aqui também vai ser divisível por 3. Você vai pegar a nossa calculadora, vai dividir por 3 e vai encontrar este número aqui, ok? Ó, somando 7 mais 8, 15, 16, 17, 18. Eu consigo continuar dividindo por 3. Dividindo por 3, a gente vai encontrar 729. Então, aqui, ó, 7, 8, 9, 9 mais 9, 18. 18 ainda é múltiplo de 3, então eu consigo continuar dividindo por 3. Que vai dar 243. 2 mais 4, 6, mais 3 tá 9. 9 eu consigo continuar dividindo por 3, né? Que vai dar 81. 8 mais 1 é 9, 9 eu consigo continuar dividindo por 3. Que vai dar 27, 2 mais 7 é 9, quer dizer que eu consigo continuar dividindo por 3. 27 por 3 tá 9, 9 dá pra continuar dividindo por 3, que tá 3, e 3, que tá 1. Aí eu terminei, né? Então, fatorando todo aquele número lá, eu vou ter o 3, né? Elevado a quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que este número grandão aqui, eu posso reescrever como sendo 3 elevado à oitava, né? Então, eu vou pegar aqui, e ao invés de escrever esse número grandão, eu vou escrever 3 à oitava. E isso aqui vai ser igual a 3 elevado a n, ok? Só para ver se vocês conseguem entender. Se 3 elevado à oitava é igual a 3 elevado a n, n só pode ser igual a 8, ok? É o único número, porque se n for igual a 7, 7 não é igual a 8. Se n for igual a 1000, 1000 não é igual a 8. O único número igual a 8 é o próprio 8, né? Por isso que a gente faz isso aqui, ó, de cortar a base que é 3, que é igual, e a gente ficou com n igual a 8. Então, para esse exercício, a resposta certa é a alternativa B. Aquela sequência ali tem 8 termos. Então, pessoal, mais uma vez, a gente tem que saber as operações básicas. Então, assim, vocês já estão no quarto ano, essa turma que vocês estão já é para ver o final do ensino médio. Então, a gente já tem que partir do princípio de que vocês já sabem todo o conteúdo do ensino fundamental, todo o conteúdo do começo do ensino médio. Então, a fórmula em si vão ter exercícios que vão estar mais trabalho de resolver. Por quê? Porque vai cair numa equação que tá mais trabalho para resolver, mas que vocês têm que saber como resolver, ok? Porque são todos conteúdos que vocês já devem ter visto ou deveriam ter visto, certo? Então esse aqui tá um pouquinho mais de trabalho, mas só porque chega aqui, que se você não entende que você tem que fatorar, você nunca vai achar a resposta para n. Eu vou fazer o 6 também, tá? E o 7 e o 8 eu comento como que vocês vão fazer, tá? Então, ali, ó, o exercício 6... O exercício 6, ele fala assim, ó, calcule a soma dos 7 primeiros termos. Então, ele quer saber a soma dos 7 primeiros termos, ok? Tá, PG, que começa em 8, aí vai pra 4, 2, 1, meio e assim por diante, ok? Então, a gente vai ter que calcular. A primeira coisa que a gente vai ter que encontrar é a razão, né? Como que a gente vai encontrar a razão de uma PG? A gente tem que lembrar daquela formulazinha, né? Que a razão elevada a n menos 1 vai ser igual a n sobre a 1.
Então, toda vez que você tem os dois primeiros termos da sequência, é muito mais fácil fazer essa ração com a 1 e a 2, tá? Então, aqui no lugar do AN, você coloca a 2, e daí a sua ração vai sair sempre direto. Por quê? Porque 2 menos 1 é 1, e Q elevado a 1 é o próprio Q. Porque daí, senão, você vai ficar com uma raiz quadrada, né? Porque aqui daí pode ficar 2, 3, 4, 5, então vai estar mais atrapalhado. Então, sempre que você tiver que achar a ração de uma PG, se você tem os dois primeiros termos, usa a 2 e a 1, certo? Vai facilitar os cálculos. Então, a 2, que é 4, sobre a 1, que é 8. Então, Q é igual, ó, simplificando por 4, vai ficar meio, ok? Então, a ração é igual a meio. E o A1, né, é igual a 8. Então, ele quer que a gente calcule a soma dos 7 primeiros termos. A gente vem aqui no formulário e a gente vai ter essa fórmula, né? A soma dos 7 primeiros termos vai ser igual ao primeiro termo, que multiplica a ração elevado a n. N sempre é este númerozinho aqui, né? Então, vai ser aqui elevado a 7. Menos 1. Isso tudo sobre a ração menos 1. Então, agora é questão de substituir, né? Então, a soma dos 7 primeiros termos vai ser igual a 1, que é 8, que multiplica a ração, que é meio. A ração está elevado à sétima potência. Isso tudo menos 1, ó, estão vendo que eu coloquei parênteses dentro de parênteses, né? Sobre a ração, que é meio, menos 1. Então, a soma desses termos, eu vou apagar lá o cálculo da ração, senão não vai dar pra gente calcular aqui, tá? Então, a soma desses 7 primeiros termos vai ser igual a 8, que multiplica. A gente vai ter que calcular quanto que é 1 meio elevado a sétima. Então, eu vou colocar aqui, daí eu apago. 1 meio elevado a sétima, esse 7 da potência entra para dentro, tanto no numerador quanto no denominador. Então, ficaria a mesma coisa que 1 elevado a sétima sobre 2 elevado a sétima. 1 elevado a qualquer potência sempre vai ser 1, ok? 2 elevado a sétima tem que calcular. Faz lá 2 vezes 2, resultado vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ok? Não é 2 vezes o 7, pelo amor de Jesus Cristo. Então, fazendo essa continha, vocês vão encontrar que 2 elevado a sétima é igual a 128. Então, 1 meio elevado à sétima potência é 1 sobre 128. Então, eu vou substituir, né? 1 sobre 128. Isso tudo aqui menos 1. Né? Como a gente vai ter que trabalhar com fração, toda vez que aparecer em soma e subtração de fração, é sempre mais fácil vocês reescreverem o número 1, tá bom? Como o denominador é 128, reescreve o número 1 como sendo 128 sobre 128. Lembra que a divisão de números iguais sempre vai ser 1? Então, 1000 divididos por 1000, tá 1. 128 divididos por 128, tá 1. Eu só reescrevi esse número 1 em forma de fração, a fração mais conveniente para eu resolver aquilo ali, né? Porque daí é só eu manter o denominador e operar o numerador para resolver aquilo. Então, isso tudo vai ser sobre meio menos 1. Faz a mesma coisa que eu falei, ao invés de escrever o número 1, escreve 2 sobre 2, porque 2 divididos por 2 é 1. Né? E daí, como os denominadores são iguais, fica mais fácil de resolver. É isso aqui, né?
Então, continua lá fazendo. Por isso que eu tô fazendo essa com vocês, porque ela é chata de fazer, certo? A 7 a 8 é bem mais tranquilo. Vocês vão fazer em questão de 2 minutinhos. Então, ali vai ficar o 8 que multiplica. Entre parênteses, eu vou ter o quê? Eu vou ter 128 no denominador e eu vou operar 1 menos 128, certo? Isso sobre, aqui o 2 vai se manter no denominador, 1 menos 2. Então, agora é bem fácil de fazer, né? A soma dos 7 termos vai ser igual a 8, que multiplica 1 menos 128 tá menos 127. Isso sobre 128. E aqui no denominador, 1 menos 2 é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente tem divisão de fração. A gente mantém a parte de cima e multiplica pelo inverso do denominador, que é a parte de baixo, né? Então, eu vou ter que apagar aqui, tá, pessoal? Porque senão não vou ter espaço ali embaixo pra fazer. Então, ó, eu tô vindo pra cá. Esse 7, que é a soma dos 7 primeiros termos, vai ser igual, ó, eu vou manter tudo que tá no numerador. Então, é o 7 vezes menos 127 sobre 128. Isto tudo aqui multiplicado pelo inverso do denominador. Então, tem que multiplicar por menos 2 sobre 1, ok? Agora, ó, vou transformar aquele 8 em fração, né? 8 divididos por 1 continua sendo 8. E eu tenho multiplicação de fração. Não importa quantas frações você esteja multiplicando, você sempre vai multiplicar a fração em linha. Então, são todos os numeradores dividido por todos os denominadores. Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo uma única fração. De numerador, eu vou ter o 8 vezes menos 127 vezes menos 2. De denominador, eu vou ter o número 1 vezes 128 vezes 1. Então, a soma dos 7 primeiros termos vai ser igual mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais. Ok? Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora e vai fazer 8 vezes 2, 16. 16 vezes 127. Vocês vão ver que vocês vão encontrar... Deixa eu só me achar aqui. Achei. Vocês vão ver que vocês vão encontrar o número 2032, certo? Isso tudo sobre 1 vez 128 vezes 1 é o próprio 128. E fazendo essa divisão de 2032 por 128, vocês vão ver que vocês vão encontrar o número 15,875. E é essa a resposta, tá? Ali na resposta do exercício, eu esqueci de colocar uma vírgula, tá? Mas a resposta é essa, 15,875, certo? Então, esse aqui é mais chato porque tem fração, tem muitas operações envolvendo fração e potência do que... Por isso que ele é chato, tá? Mas, basicamente, exercício que envolve PA e PG é assim. A parte mais difícil vai ser você desenvolver a conta, né? Porque o exercício em si, ele é bem tranquilo, ele é bem claro, simples e objetivo, tá? Com relação ao que ele quer que você faça. Então, você não precisa pensar muito, né?
É só você meio que ir substituindo na fórmula e resolver. Tomar cuidado para não resolver errado, né? Então, eu só vou comentar o exercício 7 e o exercício 8 para vocês poderem fazer. Então, ali no exercício 7, ele pede para você calcular o primeiro termo. Então, ele quer saber o A1, certo? De uma PX em que o A4 é igual a 64 e a ração é igual a 2. Então, se, né, usando lá a fórmula do termo geral, você vai conseguir resolver, né? A N é igual a A1, que multiplica a ração, a N menos 1. Então, quem que é o meu AN? É o termo A4, né? Que é o único que eu tenho ali. Vai ser igual ao termo A1, que é o que eu vou descobrir, que multiplica a ração elevado a N, que é 4, menos 1, né? Então, é só você substituir ali, ó. A4, que é 64, vai ficar igual a 1, que multiplica a ração, que é 2, elevado a 3. Então, é só resolver isso aqui, né? Resolve essa potência, passa pra lá dividindo que você já vai ter o teu termo A1. Então, esse aqui é bem tranquilo, tá? E o último exercício, ele quer saber a ração de uma PX em que o primeiro termo é igual a 4 e o quarto termo é igual a 4.000. Então, é praticamente a mesma coisa daquele ali, né? Então, você vai pegar lá a fórmula do termo geral e vai substituir, né? Então, você tem o teu AN, que é A4. Isso vai ser igual ao teu A1 que você tem, que vai ser igual à ração, que é o que você quer, que multiplica a N, que é 4, né? Menos 1. Então, A4 é 4.000, que é igual a 4, que é o A1, que multiplica a ração elevado a 3. Então, ó, passa esse 4 para lá dividindo e depois tira a raiz cúbica do valor que você encontrar. Ou racionaliza, que é que nem aquele exercício lá que eu falei que era a expressão logarítmica, lembra? Equação exponencial. Então, você vai ter que decompor aquele número e ver se você consegue deixar aquele número com expoente 3, certo? Para você encontrar a ração, mas isso é bem tranquilo. Então, pessoal, é isso. A atividade é bem simples, até mesmo porque eu já fiz pelo menos a metade com vocês, e a outra metade eu expliquei, eu encaminhei como faz, certo? Então, sobre PA e PX, o que a gente tem que saber é isso. A gente tem que saber olhar para uma sequência e saber se ela é uma PA ou uma PX, certo? A gente tem que ter noção do que é A1, que é sempre o primeiro termo da sequência, a N, que é o enésimo termo da sequência. A gente tem que saber que R é a ração para PA, Q é a ração para PX. A gente tem que saber, dado um exercício ali, saber qual fórmula que eu vou usar, né? É isso que a gente tem que saber. Não tem muito que a gente aprender sobre PA e PX. É basicamente isso. Então, se você acha que alguma coisa não ficou muito clara, me manda mensagem. E também, se você quiser praticar melhor, tem aqueles 2 PTFs que eu encaminhei, certo? Que é sobre PA e PX, que lá vão ter mais alguns exercícios resolvidos, vão ter exercícios para vocês fazerem, que daí vocês podem estar estudando melhor, ok? Então, para esta semana é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, não deixem o conteúdo acumular. Como eu falei para vocês, vai ser pouco tempo para bastante conteúdo. Então, sobre PA e PX era isso, basicamente, ok? Então, semana que vem a gente já vai ver outro conteúdo para vocês não perderem conteúdo, tá? É mais importante para mim que vocês saibam mais ou menos, pelo menos do que se trata os conteúdos, do que vocês não façam ideia do que se um dia vocês tiverem que usar, tá? Então, é isso. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? E é isso.